Olá, meu nome é Luana Chaves Valente, sou estudante de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa e faço parte do Laboratório de Manejo Integrado de Pragas do Departamento de Entomologia, também da Universidade Federal de Viçosa. Irei apresentar a vocês o trabalho intitulado Efeitos e Elementos Climáticos sobre a Cigarrinha do Milho, confeccionado por mim, com orientação de Poliana Silvestre Pereira e demais colaboradores. O milho é o alimento mais consumido do mundo. Seu plantio ocorre em duas épocas do ano. A primeira época de plantio do milho no Brasil é realizada nas estações primavera-verão, quando geralmente há uma maior ocorrência de chuvas. Já a segunda época de plantio é realizada nas estações verão-outono, quando a ocorrência de chuvas é menor. Sua produção mundial, segundo dados de 2021, foi de 1,21 bilhão de toneladas. Portanto, o milho apresenta uma importância social, econômica e alimentar bastante significativa. A principal praga nas lavouras de milho no Brasil é a Daubulus mates, conhecida como cigarrinha do milho. Essa praga pode causar redução de até 70% no rendimento das lavouras de milho. Ela é uma especialista do gênero Zea e está presente na região neotropical. Nas imagens a seguir, é possível observar as fases de vida no ciclo biológico da cigarrinha do milho. Na primeira imagem, temos os ovos da cigarrinha na folha do milho. Na segunda, a cigarrinha na fase de ninfa. E a terceira imagem, a cigarrinha na fase adulta. A fase da cigarrinha de ninfa e adulta são as fases responsáveis por causar danos diretos nas plantas devido à sucção de seiva e injeção de toxinas. Nesse sentido, o principal dano da Daubulus mates é devido à sua capacidade de transmitir patógenos para as plantas de milho. A cigarrinha do milho é vetor do Spiroplasma conchei, causador do enfesamento pálido, do Fitoplasma causador do enfesamento vermelho e do vírus raiado fino do milho. Entre os fatores que regulam a densidade das pragas nas lavouras estão os fatores abióticos, os quais dizem respeito aos componentes não vivos do ecossistema, os quais exercem influência sobre um meio, mas não têm origem em um organismo, diferentemente dos fatores bióticos. As variáveis meteorológicas são os principais fatores abióticos que regulam o tamanho das populações de pragas nas lavouras. Essas variáveis afetam a sobrevivência, reprodução e comportamento dos insetos praga, e para além do inseto, as variáveis meteorológicas também afetam a disponibilidade e qualidade nutricional das plantas hospedeiras. Então, no caso desse trabalho, os fatores abióticos, eles vão afetar não só a cigarrinha do milho, como também o milho. Sim, o objetivo desse trabalho foi analisar os efeitos dos elementos climáticos sobre a cigarrinha do milho Daubulus mates. Para tanto, foram avaliadas lavouras comerciais de milho em 2 estados do Brasil. O primeiro estado, em Minas Gerais, na cidade de Viçosa, e o segundo estado, em Tocantins, na cidade de Formoso do Araguaia e Gurupi. As lavouras foram conduzidas nos biomas Mata Atlântica e Cerrado, os quais possuem as principais regiões de plantio de milho no Brasil. O bioma da Mata Atlântica possui relevo montanhoso, temperatura amena, período seco curto e plantio de milho com menor tamanho. Já o bioma Cerrado possui relevo plano, clima mais quente, com período seco mais longo e áreas de plantio de milho de maior tamanho. Por possuírem características diferentes, foi possível a melhor identificação dos fatores que regulavam as populações de Daubulus mates. Foram feitas avaliações semanais durante 2 anos em plantas em todos os estágios fenológicos da lavoura.
Em cada parte da lavoura foram avaliadas 50 plantas distribuídas ao longo de sua área e em cada planta foram avaliadas todas as folhas. Nessa avaliação, foi anotado a idade das plantas, o estágio fenológico a qual a planta se encontrava e a densidade de Daubolus mates, tanto na fase de adulto quanto na fase de ninfa. Além dos dados de campo, foram coletados também dados climáticos diários do Instituto Nacional de Meteorologia. Os dados coletados foram precipitação, umidade relativa, temperatura do ar, irradiação solar, ponto de orvalho, velocidade dos ventos e pressão atmosférica. Após a coleta e análise dos dados, é possível verificar o aumento da densidade de Daubolus mates em função do aumento da temperatura média do ar, como mostra o gráfico A, e a diminuição da densidade de Daubolus mates em resposta à precipitação pluviométrica, como mostra o gráfico B. Verificou-se também a diminuição da densidade de cigarrinha do milho em resposta à umidade relativa do ar, como é possível observar no gráfico C, e o aumento da densidade de Daubolus mates em situação de baixa velocidade dos ventos, como é possível observar no gráfico D. Portanto, a temperatura e a chuva foram os principais preditores ambientais que afetaram a dinâmica sazonal de Daubolus mates nas lavouras de milho. A temperatura média do ar foi positivamente correlacionada com a densidade de Daubolus mates, como visto no gráfico A, que mostrava que o aumento da temperatura estava diretamente relacionado com o aumento de Daubolus mates nos cultivos. As maiores densidades ocorreram no bioma cerrado, onde são verificadas maiores temperaturas do que no bioma Mata Atlântica. Portanto, comparando os dois biomas, o bioma cerrado apresentou maiores densidades justamente em virtude das maiores temperaturas. A temperatura ótima de desenvolvimento para Daubolus mates é aproximadamente 29 graus Celsius. A precipitação pluviométrica, em contrapartida, apresentou correlação negativa com a densidade de Daubolus mates. Em regiões tropicais, as chuvas são mais intensas e elas podem afetar o desenvolvimento, interromper o acasalamento, reduzir a alimentação e causar mortalidade aos insetos devido ao impacto de suas gotas. Além disso, as chuvas aumentam a infecção dos insetos por entomopatógenos. E por último, em situações de baixas velocidades dos ventos, verificou-se o aumento da densidade de Daubolus mates. Ventos com maiores velocidades podem influenciar negativamente o voo dos insetos. Por isso, que em baixas velocidades dos ventos, verificou-se o aumento da cigarrinha do milho. Modelar a dinâmica sazonal das pragas permite identificar os períodos de maiores riscos com esses organismos. Assim, a partir desse trabalho, foi possível concluir que em épocas e locais mais quentes, secos e com menos ventos, são maiores os riscos de ataque da cigarrinha do milho, Daubolus mates, nos cultivos de milho do Brasil. A seguir, estão algumas das referências utilizadas para confeccionar esse trabalho. Gostaria de agradecer ao Simpósio de Integração Acadêmica pela oportunidade de apresentar esse trabalho, ao CAPES, CNPq e FAPEMIG pelo fomento à pesquisa e, por fim, gostaria de agradecer a todos os integrantes do Laboratório de Manejo Integrado de Pragas da UFV pelo apoio na confecção deste trabalho. Agradeço pela atenção, deixo meu contato para eventuais dúvidas. Muito obrigada, até mais.